O anime começa com um monstro chamado Kaiju e ele emerge das águas e começa a atacar a cidade. A força de defesa chega e atira contra o Kaiju sem surtir muito efeito. Minashiro, capitão da terceira divisão, chega, sai do helicóptero e aterrissa no chão para preparar o seu ataque, enquanto os seus aliados atacam o Kaiju gigante. Assim que ela acaba de preparar o seu ataque, ela atinge o canhão, causando uma explosão de carnificina, acabando com o Kaiju. Vemos Minashiro com os outros membros da terceira divisão sendo aplaudidos pelos seus feitos. O protagonista passa ao lado da Mina, a sua amiga de infância, que fizeram uma promessa de se tornar oficiais da força de defesa mais maneiros. E pelo que podemos ver, ele fracassou na sua promessa. Assim que ele começa no seu trabalho de recolher os restos mortais dos Kaiju que a força de defesa deixou, e vemos que é o trabalho que ele adquiriu por não ser forte e não entrar na força de defesa. Ele reclama por que a força de defesa recebe elogios e eles não. O seu supervisor pede a ele uma amostra de sangue e ele entrega. De repente, um dos seus colegas diz que não consegue cortar a gordura e pede para trazer a motosserra sem saber que aquilo é um ácido. Assim que o nosso prota diz para não levantarem a suposta gordura, ela arrebenta e queima o colega. Assim que ele desce rapidamente, ele pega um remédio e aplica na perna de seu parceiro, aliviando a dor. Ele olha no Kaiju e reclama da bagunça que a terceira divisão da força de defesa causa. Ele diz que por isso não dá para identificar os órgãos do Kaiju. De repente, Kafka, o nosso protagonista, é chamado para o intestino por falta de membros do grupo. Assim que ele tenta fugir com a cara de desesperado, é puxado e levado para o trabalho, assim começando o seu trabalho nojento. Mais tarde vemos o nosso protagonista Kafka em seu quarto. Ele vê o noticiário falando sobre sua amiga Mina e ele se lembra da promessa que fizeram juntos de eliminar Kaiju. Quando ele volta à realidade, desliga a televisão e se pergunta como é que fracassou na força de defesa e acabou aqui. Ele de repente diz que limpar também é um trabalho importante, dizendo que moro num apartamento decente e como tudo o que eu quiser, e ele se pergunta se não é bom bastante. Assim que o nosso prota Kafka chega ao trabalho, é cumprimentado pelos seus colegas. Ele apresenta o seu novo companheiro estagiário Ishikawa, que também tem um sonho de entrar na força de defesa. Ele diz ao Ishikawa, o estagiário, que o nosso protagonista Kafka também tinha o sonho de entrar na força de defesa e ele repetiu várias vezes para entrar e não conseguiu, assim zombando do nosso prota. O nosso prota fala coitado do Ishikawa. O colega pergunta por quê. Ishikawa pergunta se é porque ele desistiu. O nosso prota diz que deu o seu melhor e atingiu o limite e ele vai entender quando ficar mais velho. Ishikawa responde que não vou entender nada porque não vou desistir e antes de entender vou morrer. E nem quero entender, para ser sincero. Ele vai embora para se trocar. Assim que o trabalho começa, Kafka e Ishikawa são mandados para um intestino do Kaiju. O nosso prota pergunta por que ir 2 dias seguidos. E o chefe diz que ele é bom no intestino e ele vai logo a correr. O chefe do nosso prota diz que o nosso prota reclama, mas faz. Seria bom se tivesse sido aprovado na força de defesa. Mais tarde, quando o trabalho termina, Kafka se despede dos seus colegas que já estavam a ir. Ishikawa chega onde ele esteve e diz ao nosso prota que graças a ele conseguiu se sair bem no primeiro dia de trabalho e agradece o nosso prota. Ele diz que é só isso, assim indo embora. Assim que Ishikawa tenta ir,
Ele para e diz ao nosso prota que vai aumentar o limite para 32 anos na força de defesa e para ele se candidatar. E o nosso prota fica surpreso. Ele diz ao nosso prota, fez uma cara de triste quando falou de desistir. Assim que o Ishikawa tenta ir, o nosso prota o chama, o agradecendo, dizendo que ele é muito legal. Assim que Ishikawa tenta dizer, um kaiju aparece e tenta comer o Ishikawa. O nosso protagonista se atira no Ishikawa, o salvando do kaiju. O nosso prota diz ao Ishikawa para ele fugir e pedir ajuda. Ishikawa recusa e o nosso prota diz que uma pessoa não faz diferença e o pergunta se ele não quer entrar na força de defesa. Sim, ele vai um pouco nervoso. O nosso prota chama a atenção do kaiju e corre pela sua vida. O kaiju tenta o pegar e ele pisa em cima de um carro estragado e pula assim fugindo do kaiju.